E se sua força e for, na verdade, uma prisão? E se o seu medo de quebrar e estiver te afastando da verdadeira liberdade? Num salão onde o tempo não existe, três vozes se encontram. Não para ensinar. Não para julgar. Mas para escutar a dor que ninguém vê e o peso de não poder fraquejar. Por que tantas vezes vestimos armaduras que sufocam a alma? O que acontece quando o ser forte nos impede de ser humanos? Hoje, Carl Jung, Donald Winnicott e Gabor Maté se reúnem neste espaço simbólico em um encontro além do tempo para dialogar sobre as armaduras emocionais que nos isolam, a repressão da vulnerabilidade e a solidão psíquica que tantos carregam em silêncio. Talvez você que me escuta também carregue essa couraça. Talvez nunca tenha permitido a si mesmo quebrar. Então, respire. E escute. Há um paradoxo terrível em nossa psique moderna. Quanto mais o indivíduo teme sua fraqueza, mais se entrega à ilusão da força. Mas o que é esta força? Se não uma máscara forjada no fogo do medo. Medo de ser visto. Medo de sentir. Medo de existir em plenitude. A sombra da vulnerabilidade é banida para o inconsciente, e com ela, enterramos partes essenciais de nossa alma. Cada homem que diz não posso chorar, diz também não posso viver inteiro um ponto. A couraça que tantos vestem, que chamam de resiliência, é, muitas vezes, um túmulo para o espírito. Pois há algo que o inconsciente não tolera, negação. E assim, o corpo adoece, os sonhos se tornam distantes, os relacionamentos viram peças de um teatro estéril. Eu lhes digo, ninguém desperta enquanto teme quebrar. Sim, Jung. E talvez devêssemos lembrar que esse medo não nasce no adulto. É tecido, fibra a fibra, na infância. Nos momentos em que um ser pequeno chora e não encontra um olhar que possa acolher seu desamparo. Quando o ambiente não suporta a fragilidade da criança, ela aprende a não suportá-la também. E assim, nasce o falso self. Uma persona adaptada, forte, funcional e porém morta de fome emocional. Muitos que nos escutam agora se sentem assim. Exaustos por serem quem acreditam que precisam ser. Cansados de sustentar papéis que os afastam do seu self verdadeiro. O verdadeiro perigo da armadura não é apenas proteger-se, é substituir. E há uma tristeza imensa em viver uma vida onde nunca se foi, de fato, quem se é. E o preço é devastador. O corpo carrega o que a psique reprime. As doenças crônicas, os vícios, a ansiedade esmagadora, muitas vezes, são o eco de uma vulnerabilidade silenciada. Não fomos feitos para sermos fortes o tempo todo. A força real inclui a entrega, a capacidade de dizer, eu não aguento mais. Mas num mundo que glorifica a performance e pune a humanidade, quem se atreve? Vejo tantas almas presas a padrões autodestrutivos, não por fraqueza, mas porque ser forte se tornou um imperativo existencial. E o que é um imperativo não escolhido? Uma prisão. Cada vez que você reprime seu choro, cada vez que dizem eu dou conta enquanto não dá, você alimenta a solidão psíquica. E a solidão psíquica é uma fome que o amor não consegue mais alcançar, se não abrirmos a porta por dentro. Quando olho nos olhos de tantos que atendo, vejo uma criança ferida ainda tentando provar que é digna de amor. Só que agora, veste um terno. Ou lidera uma equipe. Ou é mãe. Ou terapeuta. Mas lá dentro, há um grito abafado, se eu não for forte, serei abandonado. Essa é a raiz invisível. Não nos ensinaram que ser vulnerável é um ato de coragem. Pelo contrário, nos treinaram para sermos invulneráveis, como se isso fosse possível. A criança aprende que seu choro incomoda, que seu medo constrange, que sua fraqueza traz vergonha. E assim, fecha-se o ciclo. Crescemos com um script interno, que eu só serei amado se eu for impenetrável. Mas um coração impenetrável também é um coração isolado. Quantos que agora nos ouvem sentem isso? A necessidade de manter tudo sob controle. De jamais pedir ajuda. De jamais ser visto em colapso. Mas eu lhes digo, cada lágrima não derramada é uma parede a mais no cárcere da alma. Sim, Gabor. Há um preço psicológico por nunca ter podido ser fraco diante de alguém confiável. Quando o bebê percebe que sua mãe, sua figura de cuidado, não consegue conter sua angústia, ele aprende a contê-la sozinho. Mas não há psique humana capaz de segurar indefinidamente a própria dor sem se fragmentar. Por isso vemos adultos aparentemente bem resolvidos, mas que por dentro estão à beira do colapso. O falso self, quando muito bem estruturado, engana até seu portador. Mas no fundo, a alma sabe que há algo faltando. Algo essencial. Algo não vivido. O verdadeiro eu não quer ser perfeito. Quer ser inteiro. E inteireza inclui a capacidade de quebrar-se e ser amado mesmo assim.
Se você que nos escuta sente que nunca pôde quebrar e que sempre precisou sustentar o mundo, e talvez esta seja a dor que você mais teme tocar. Mas é também, possivelmente, o portal para a cura que ainda não permitiu. E é aqui que o trabalho da alma se torna inadiável. Aquilo que não enfrentamos no consciente nos visita como destino. Muitos dos nossos fracassos relacionais, nossos sintomas físicos, nossos estados de desespero oculto, são manifestações da sombra rejeitada, a fraqueza, a necessidade, o choro não aceito. Mas atenção, fraqueza não é inferioridade. É humanidade. O ego teme quebrar porque construiu sua identidade sobre a imagem da força. Mas a psique busca integração, não perfeição. Ser inteiro é permitir-se ser frágil sem perder a dignidade. Se o espectador que nos ouve pudesse hoje, por um instante, imaginar-se sem essa armadura, como se sentiria? Medo, sim. Mas talvez um alívio profundo. O alívio de finalmente poder existir como é, e não como se exige ser. Há uma chave, sim. Mas ela não é algo que se conquista, como um troféu. É algo que se permite. E essa chave é vulnerabilidade consciente. Não falo de expor-se a qualquer um. Falo de escolher espaços seguros onde possamos, pouco a pouco, abaixar as defesas. Deixar o corpo tremer. Deixar a lágrima cair. Permitir-se ser visto sem máscara. O trauma se perpetua quando mantemos a fachada intacta. A cura acontece no momento em que uma parte ferida de nós é recebida, não com julgamento ou vergonha, mas com presença compassiva. Muitos confundem vulnerabilidade com fraqueza. Mas na verdade, ela é a mais alta expressão de coragem. Expor a dor exige mais força do que esconder-se dela. Por isso, talvez hoje você precise menos de estratégias para ser mais forte e mais de permissão para ser humano. Humanidade compartilhada é a medicina que nossas almas anseiam. E para que essa vulnerabilidade floresça, é preciso criar um ambiente suficientemente bom. Talvez você não tenha tido isso em sua infância. Mas é possível criá-lo hoje. Primeiro dentro de si, depois em suas relações. Um espaço onde o verdadeiro self possa surgir sem medo de punição. Onde seja possível errar, sentir, regredir, precisar. A maturidade não é ausência de dependência, é a capacidade de reconhecer quando precisamos de apoio. É paradoxal, só se torna verdadeiramente adulto quem se permitiu ser, de novo, uma criança amparada. Portanto, convido você que nos escuta, em quem em sua vida poderia hoje ser um espaço seguro para sua alma. E se ainda não houver alguém, em que tal começar sendo isso para si mesmo? Com menos rigidez. Com mais compaixão. A chave, muitas vezes, não é mudar quem somos. É permitir que sejamos, sem toda a nossa complexidade. Sim. A sombra não desaparece por negação. Ela se integra pela consciência. Quando abraçamos nossa fragilidade, ela se transforma de inimiga aliada. O guerreiro interior não é aquele que nunca cai. É aquele que sabe levantar sem negar o que sentiu ao cair. Na jornada da individuação, ser vulnerável não nos distancia de nossa inteireza, pelo contrário, nos aproxima dela. Pois quanto mais nos conhecemos em nossas limitações, mais nos libertamos da tirania do ideal. O ideal escraviza. O real liberta. Por isso, deixe uma imagem e imagine que você carrega uma armadura há anos. Ela foi necessária, protegia sua criança interna. Mas agora, está enferrujada, pesada, já não serve ao seu caminho. E se hoje você desse o primeiro passo para retirá-la? Não tudo de... Quanto mais você foge da dor, mais ela te persegue. Quanto mais você nega sua sombra, mais ela domina sua vida a partir do inconsciente. Mas há um paradoxo que poucos ousam viver: quando você para de lutar contra suas fragilidades, elas se tornam pontes, não prisões. O que hoje te pesa pode, amanhã, ser a base de sua compaixão, de sua sabedoria. Por isso, digo, não tenha medo de quebrar. Não tenha medo de desmoronar. Às vezes, é preciso que o velho se despedace para que o novo possa nascer do fundo do ser. A verdadeira força não é a ausência de queda, mas a aceitação corajosa de que, por trás de cada rachadura, há luz esperando para atravessar. Exatamente. E nesse silêncio, e nesse exato momento, e talvez você sinta um pequeno alívio. Uma permissão que nunca lhe foi dada, vá de não ter que ser forte o tempo todo. A criança que um dia precisou vestir armaduras para sobreviver merece, hoje, um espaço para apenas ser. Ser triste. Ser frágil. Ser confusa. Ser incompleta. E nesse ser, paradoxalmente, emerge a força mais autêntica. Não aquela forjada para impressionar o mundo, mas aquela que nasce do contato genuíno com sua verdade mais íntima. Então, se puder, respire. Solte um pouco desse fardo que carrega há tanto tempo.
Há beleza em não saber. Há beleza em não conseguir. Há beleza em simplesmente existir, com tudo que isso envolve. E talvez o gesto mais radical de amor próprio seja este: colocar a mão sobre o peito e dizer, está tudo bem sentir. Não há necessidade de perfeição. Não há necessidade de eternas defesas. Pois toda repressão é um muro que ergui contra mim mesmo. E todo muro impede que a vida me toque. Hoje, convido você a abrir uma fresta. Só uma. Não para todo mundo, não de qualquer forma. Mas para si mesmo, no mínimo. Pois quando a alma se sente segura para sentir, ela começa a se curar. E no espaço onde antes havia apenas armadura, floresce uma presença viva. Imperfeita, sim, mas profundamente humana. A maior prisão é aquela que confundimos com proteção. E você, e quem seria se não precisasse mais fingir que é inquebrável? Se essa conversa ecoou dentro de você, compartilhe. Alguém precisa ouvir isso também.